Pois é, pessoal, acabou a greve dos caminhoneiros aqui no Brasil e o que a gente percebe é que o povo brasileiro não consegue se unir em torno de algo em comum para melhorar o Brasil. Quer saber como é que funciona isso? Essa questão da união do povo em prol do bem comum na Itália e na Alemanha? Eu vou contar 3 historinhas aqui rapidinhas que eu presenciei, que eu participei quando eu morei na Europa. Certa vez na Itália, em Milão, onde eu morava, eu estava no mercado e gerou uma certa fila no mercado, tinha aí umas 10 pessoas e tinha apenas um caixa. Eram 5 caixas, apenas um caixa aberto e tinha essa fila. O que aconteceu? O cara do final da fila começou a esbravejar e meio que dar esporro no pessoal do mercado, rapidinho, não deu um minuto, abriu mais 2 caixas. Eu fiquei admirado com aquilo, porque a gente não vê isso no Brasil. Se você faz isso aqui no Brasil, numa fila de um banco, ou de um mercado, ou de uma lotérica, muita gente vai olhar para você, vai pensar, esse cara está fazendo escândalo, esse cara é um mal educado. Infelizmente, a nossa mentalidade é essa, por isso que as coisas não melhoram, por isso que você vai, pega uma fila, fica... alguns fazem no máximo o quê? Reclamam um com o outro, essa fila que não vai, mas ninguém tem a coragem de enfrentar a situação de forma que tenha uma mudança. E também não conseguem também fazer isso de forma unida. Outra situação que eu passei também, isso já na Alemanha, eu estava à noite, depois do trabalho, já eram umas 10 horas da noite, atrás da minha casa de uma avenida, e eu ia no mercado que tinha, passando a avenida, tinha um mercado grande, ficava aberto até meia-noite. Eu cheguei na faixa de pedestre, era uma avenida larga, com 3 pistas cada lado, e tinha 2 cidadãos alemães esperando para o sinal do pedestre abrir. Estava fechado, estava vermelho, o sinal dos veículos estavam abertos. Eu olhei para um lado, como todo bom brasileiro, olhei para o outro, não via ninguém, atravessei no sinal vermelho. E ainda fiquei pensando, mas esses alemães são atrasados, são inocentes, são burros. Cara, hoje eu vejo que burro fui eu. E assim como eu, muita gente que é um simples detalhe, passar no sinal vermelho, mas é o que a gente costuma fazer aqui no Brasil. A gente não obedece às regras. Outra situação também que eu passei, na Alemanha, eu estava numa sauna, e era uma sauna unissex, tinha homens, tinha mulheres, e eu sentei na sauna e eu não coloquei uma toalha embaixo, teria que colocar uma toalha para sentar. E aí tinha uma plaquinha do meu lado direito, estava bem do meu lado, escrito, obviamente em alemão, que existiam algumas regras de convivência ali dentro, e uma delas era colocar a toalha. Eu confesso que não li, até porque não tinha facilidade na época de ler em alemão, e fiquei na minha. A senhora na minha frente me chamou a atenção, começou a falar comigo, e falou que eu tinha que colocar a toalha. No primeiro momento eu não entendi toda a frase, depois ela repetiu, aí eu entendi que eu tinha que colocar a toalha. Eu disse para ela, minha senhora, cai no problema, não tem problema ficar sem a toalha, a senhora não se preocupe comigo. E baixei a cabeça e continuei na sauna. E ela insistiu, e aquilo eu me senti envergonhado e acabei saindo da sauna. Ou seja, lá eles mesmos se fiscalizam, não precisa ter alguém fiscalizando, porque a gente reclama que no Brasil não tem fiscalização, por isso que as coisas não funcionam, mas na verdade o povo mesmo se fiscaliza. Aqui, se você faz isso, o que acontece? O cara já na hora já te xinga, fala, vai cuidar da sua vida, né? Falando um pouquinho da greve, hoje acabou a greve aqui dos caminhoneiros no Brasil, eu acabei de vir para casa do trabalho, passei em frente a um posto de gasolina, uma fila de mais ou menos uns meio quilômetro para abastecer, e eu quero falar para vocês aqui dos preços da Itália. Aqui no Brasil, antes da greve, em Santa Catarina, a gasolina estava sendo vendida em média a R$ 4,23, mas tem lugares mais caros. Por exemplo, no Rio de Janeiro estava sendo vendida a R$ 5,10. E o diesel na média de R$ 3,60. Na Itália, em Milão, no centro de Milão, que é um pouquinho coisa mais cara do que nos arredores de Milão, o diesel R$ 1,51. €1,51 de euro. Lembrando que não se faz conversão, né? Lá eles não ganham em real, lá eles ganham em euro, aqui a gente ganha em real. O cara lá ganha 1.200 euros, aqui a gente ganha R$ 1.200.
E é isso que importa, não se faz conversão. Diesel a 1,51, enquanto aqui no Brasil a gente paga 3,60. Gasolina, pessoal. Gasolina no Brasil, 4,23 a 5,10 em alguns lugares, como eu falei. Lá na Itália, em Milão, a 1,64 tem impostos que vendem mais barato. €1,64 em Milão. Infelizmente, essa é a nossa realidade. Enquanto o povo não se une, a gente vai vivendo assim mesmo. Ou faz como muitos que fazem a cidadania italiana e vão para a Europa, vão para a Alemanha, vão para a Itália. Tenho muitos amigos lá. E aí tenta viver uma realidade diferente, porque realmente aqui está complicado. Valeu, pessoal. Boa noite. Um abraço a todos que estão acompanhando. Eu vou colocar a foto aqui na página, logo em seguida, depois do vídeo, do posto de gasolina lá em Milão, no centro de Milão, com os valores, tá, do diesel e da gasolina para comprovar o que eu acabei de falar. Quem está me vendo no Brasil, um abraço. E quem está me vendo na Itália, arrivederci, buona serata. Tchau, pessoal.